O Ayano Koji é um personagem extremamente genial, e essa genialidade a gente pode notar em alguns dos hábitos dele. Eu não sei se tu tem alguma noção disso, mas os hábitos de uma pessoa basicamente quase conseguem revelar a genialidade desta pessoa. Não é como se fosse equivalente, tipo a pessoa tem X hábitos, então X de QI. Mas existe uma parada que tu pode aprender com o xadrez, que é o rating de uma pessoa, quanto mais alto tende a ser o QI dessa pessoa. Existe uma correlação. Não significa que X de rating vai ser X de QI, mas quanto mais alto ou mais baixo, mais alto ou mais baixo provavelmente o QI é. Antes de eu revelar os 5 hábitos geniais que o Ayano Koji e pessoas geniais têm, eu quero te dar 3 indicações de livros. Se tu quiser pensar como o Ayano Koji, tu vai ter que considerar que a vida é como guerra, e aí tu tem que ler as 33 estratégias de guerra. Isso é um livro para te aprender estratégia. O segundo livro que tu tem que ler tem que te colocar em contato com a mente corajosa do Ayano Koji. Quando ele vai enfrentar os oponentes, ele nem pisca. O livro chama-se O Espírito do Guerreiro, de Steven Pressfield. E por fim, tu tem que entender que o processo de tomada de decisão do Ayano Koji é baseado numa parada chamada Teoria dos Jogos. Para te entender mais sobre Teoria dos Jogos, tu tem que ler A Arte da Estratégia. Só que esse é um livro complexo. Se tu não leu muitos livros na tua vida ainda, se tu não é acostumado a ler bastante, não compre esse livro, porque vai ser perda de tempo, porque tu não vai entender. É um livro complexo, tá? Prazer, meu nome é Thiago Krasevski, possuo superdotação intelectual e já li mais de 500 livros. Esse canal é uma tentativa de aumentar o QI da nação brasileira. Se tu quiser contribuir com o meu projeto, deixe um like neste vídeo. Primeiro hábito que o Ayano Koji e pessoas geniais possuem: enfrentar situações difíceis. A maioria das pessoas, quando sofre um pouquinho, quando sente um pouquinho de desconforto, chora, volta pra saia da mamãe e não enfrenta a parada. Isso é basicamente o oposto do que um homem deve fazer na vida real. Se uma situação difícil se apresentar pra ti, tu deve enfrentar ela. Pensa no Ayano Koji, quando ele tem um adversário, ele se esconde? Não. Ele vai lá, enfrenta e vence o cara. Segundo hábito que o Ayano Koji possui e que pessoas geniais também possuem: planejar com antecedência as coisas antes delas acontecerem. Imagina um sujeito que, antes de algo acontecer, ele já visualizou dentro da sua mente. Existe um vídeo circulando nas redes sociais do deputado Nicolas Ferreira dizendo que quando ele ia debater com alguém, ele já tinha debatido mentalmente antes. Alguns podem reconhecer isso como ensaio mental. Só que o ponto é, se tu sabe que algo vai acontecer na tua vida, passa 10 minutinhos pensando: como que eu vou reagir em tal situação? Se as coisas saírem de forma errada, como que eu vou reagir? Pensa, quando tu chegar lá, tu já vai estar preparado para enfrentar a situação. Terceiro hábito que pessoas geniais possuem e que o Ayano Koji também possui: não seguir o caminho estabelecido pelos outros. Imagina quantos gênios não teriam sido gênios se tivessem seguido seus pais. O Ayano Koji basicamente fugiu do seu pai para ir experienciar algumas coisas na vida dele. Agora eu quero que tu traga isso pra vida real. Quantas vezes as pessoas quiseram que tu seguisse uma parada ou outra que nem era tua vocação, que nem era tua vontade, que nem fazia sentido algum pra ti? Isso acontece constantemente na vida de todo mundo. Por alguma razão que eu não sei explicar, os seres humanos são extremamente intrometidos e querem mandar na nossa vida. Só que as pessoas inteligentes não seguem isso. A grande maioria dos multimilionários nem foi pra faculdade. O sistema mandou: vá pra faculdade, tem uma família, isso, aquilo. E os multimilionários perceberam: pra eu ganhar dinheiro eu nem preciso ir lá. Nada a ver essa parada, entendeu? Quarto hábito que o Ayano Koji possui e que geralmente pessoas geniais também possuem: o hábito da leitura.
Tanto é que é estatístico, quanto mais rica uma pessoa se tornou ao longo da vida, proporcionalmente mais livros ela leu. Foi feita uma pesquisa com CEOs. A grande maioria dos CEOs leem cerca de 52 livros por ano, ou seja, um por semana. O professor Olavo dizia que para um especialista se manter atualizado na sua área, ele precisava ler 86 livros por ano. O hábito da leitura é fundamental para 100% dos seres humanos, tá? Independente da área de atuação, porque todas as áreas se concatenam. Muitas ideias de negócios que o Jeff Bezos teve, ele tirou de livros filosóficos, de livros de programação. Então, o conhecimento se relaciona com muita facilidade. Quinto e último hábito de pessoas geniais: jogar xadrez. Essa eu nem preciso explicar. É o esporte das pessoas mais inteligentes do planeta. Eu duvido vocês me apontarem um esporte que tenha mais pessoas inteligentes do que no xadrez. Como eu já disse, há até uma espécie de correlação. Quanto mais alto for o QI do sujeito, provavelmente mais alto vai ser o rating do sujeito. E a gente viu nos últimos episódios que o Ayano Koji é quase um grão-mestre em xadrez. Pessoal, quem assistiu o vídeo até aqui e desenvolveu alguma espécie de interesse em relação a estratégias de poder, eu tenho um curso chamado Renascer dos Estrategistas, que tá no primeiro link da descrição. Talvez seja bem interessante para ti que gosta do personagem Ayano Koji.